Esse vou só. Olá, Alô, alô. Olá, bom dia. bom Bom dia. dia. Tudo bem? Tudo Eu bem? Tudo bem, Maísa, Júlia? tudo bem, joia. Então, Tudo Rodrigo, bem? Bem, graças a Deus. eu quis marcar a reunião para a gente poder entender certinho como que a gente pode contribuir aí com você. Eu sou a Maísa, o Júlio é meu sócio, ele fica e mora em Dubai. Eu moro aqui no Algarve, em Portugal, e moro também no Brasil. Então, fico também em Dubai. E aí você falou que a Márcia indicou você, né, pra gente. E Isso. atualmente a gente tem essa empresa lá em Dubai mesmo, que a gente trabalha como hub de negócios, porque além do turismo a gente faz essas outras assessorias, né? Para o Aham. pessoal que está no Brasil. Aí eu quis marcar essa reunião para entender o que você está precisando certinho, para a gente ver como pode contribuir com você. Ah, maravilha. Vamos lá. Nós temos um escritório que é a Logic Assessoria. A Logic hoje ela tem algumas boas parcerias aqui no Brasil, inclusive com o time da Márcia, né? Nós iniciamos aí uma parceria agora para que nós possamos atender o grupo da Fest aqui no Brasil, tá? Então nós já somos, né, a, a empresa oficial de contabilidade que vai fazer todo o assessoramento aí do grupo da Fest Escova e da Fest Spa. E Perfeito. conversando aí com o Aurélio, né? O Aurélio, ele é esposo de uma das sócias, e aí ele me falou que elas... Isso, ele comentou que elas estiveram aí em Dubai através de vocês assessoraram eles e me passou o seu contato. Qual que é o movimento que nós estamos fazendo e a gente queria ver até que ponto vocês conseguem nos ajudar. Nós abrimos uma empresa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na verdade, nós fizemos uma fusão já com uma empresa existente. E hoje nós temos uma sócia e um sócio lá nos Estados Unidos, né? A empresa embrionária está começando, a gente tem uma boa expectativa aí de poder alavancar ela nos próximos 24 meses. E o esposo, que é o esposo dessa sócia minha, que ele também é meu sócio, ele já foi em Dubai e tirou a carteirinha de cidadão e ele tem uma empresa hoje constituída em Dubai, tá? Certo. E a gente conversando nesse projeto de expansão que nós idealizamos aqui, eu conversando com eles, eles falaram: Rodrigo, se você tiver interesse em a gente ir para Dubai, já tem alguma coisa pronta por lá, o que nós temos que validar é quais seriam os custos operacionais dessa alteração para a inclusão do novo sócio, essas coisas, e ver como que funcionaria essa migração ou essa constituição, essa operacionalização de uma nova empresa em Dubai no âmbito de contabilidade, assessoria no âmbito de M&A e por aí em diante. Então, voltado a isso, a gente precisa hoje desse farol, né? Dessa luz aí para ver qual que seria o próximo passo que a gente poderia dar. Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Júlio César. Além de operador de turismo aqui nos Emirados, eu atuo como PRO, né, que é Foreign Relation Officer Services. Então, eu tenho entrado no DLI, que é o Departamento de Economia, e aí a gente abre e fecha empresas, a gente presta esse tipo de assessoria para os clientes, né? Coisa boa. Só para eu entender, o seu sócio, a empresa que ele tem aqui nos Emirados, você saberia me dizer qual é o trade line, o que está ligado o trade license dele, se é numa zona franca, o que ele vende, enfim, se é B2B, B2C, você sabe exatamente me dizer isso? Ô Júlio, eu inclusive mandei uma mensagem para ele agora, solicitando que ele entrasse. Ele está 2 horas antes, lá eles residem nos Estados Unidos, ele não conseguiu ler minha mensagem. E eu queria tirar essas dúvidas, mas não sei qual que é o segmento da empresa dele, não sei qual que é a finalidade dela. Eu não peguei essas informações, né? Na verdade era para ele estar aqui na reunião, acabou que ele não conseguiu entrar,
mas eu consigo te mandar. Porque assim, para a gente começar a fazer o setup o que eu entendi, assim, mais ou menos que você precisa, você está querendo mais ou menos desenhar uma espécie de hub aqui nos Emirados, né? Isso, exato. Ou seja, uma fusão com a empresa já existente, ou seja, uma criação de uma nova. Exato. E aí, enfim, teria uma espécie de centro operacional para o hub mesmo, na empresa de vocês, para os Estados Unidos, Brasil e Emirados. Exatamente, Júlio César. Por quê? Só para te dar uma exemplificação, nós temos hoje uma tratativa aqui com o cliente, ele trabalha com relógios de luxo, né? Então, hoje ele trabalha no Brasil como um informal, ele compra tanto dos Emirados, ele compra na Índia, ele compra em Miami e vende pessoa física também. Então, ele compra pessoa física, vende pessoa física. E o pouco que nós entendemos aí da legislação, nós temos uma zona franca muito ativa hoje, com algumas regras, mas um benefício tributário imenso aí, né? E são 83 zonas francas, na verdade. Pois é muita coisa. E aí nós sugerimos ele, né? Falamos assim, vamos tentar fazer uma parceria e levar a sua empresa para Dubai. E ele ficou muito interessado. Só que nós não temos braço suficiente para estudar todas as legislações, nem do Brasil, imagina de cada lugar, um cantinho do mundo, O que né? eu ia falar era isso, se vocês já estavam inteirados de todas essas normas e leis lá. É impossível, né? Mas aqui no Brasil é uma loucura e a ideia é justamente essa, é somar força, pegar pessoas locais que vivem a legislação para que nós não tenhamos que começar do zero, porque aí o sofrimento ele é muito grande. Então, o propósito hoje de levar a nossa marca para um projeto de internacionalização seria, o primeiro passo é tentar encontrar alguém que seja ou um local ou uma pessoa que trabalhe já na área e já entenda e a gente constitua uma empresa junto com ele, ou fazer uma fusão com a empresa existente. Então, justamente, o que nós oferecemos à Zaya, né, o nosso hub de soluções, além da parte de leisure, de turismo convencional, são as imersões, a gente foca muito mais em empresários, e é justamente porque o empresário, a gente traz eles conhecem os Emirados, eles aprendem sobre essa questão tributária, fiscal, jurídica, etc. Nós ensinamos isso a eles e nós abrimos e fechamos empresas para essas pessoas aqui. Nós passamos domicílio fiscal, nós tiramos o visto dessas pessoas. Então, assim, o turismo seria meio que uma porta de entrada, entendeu? Então, já que você procura talvez um parceiro, alguém em algum local que faça isso, encontrou, a gente já faz isso. O que precisa fazer agora é estruturar, fazer a espécie de setup, assim, de passar ali. São 83 free zones, tá? 83 zonas francas. Só que tem mais de 200 tipos de trade lines em cada uma dessas free zones. Então, assim, precisa identificar o perfil do cliente, por exemplo. Você falou do rapaz que importa relógios, né? Esse rapaz, ele trabalha aqui nos Emirados no B2B. Então, ele tem um setup numa zona franca, ele compra de fornecedores, ele envia para o Brasil através dos fornecedores, mas ele não vende aqui nos Emirados. Então, o público dele é todinho brasileiro. Então, o público de Dubai, ele é totalmente isento, a empresa dele aqui em Dubai é totalmente isenta de impostos. Agora, ele não pode fazer B2C aqui em Dubai, ele tem que fazer B2B. Ele tem que comprar de alguém e vender para alguém, para alguma empresa, no caso, Entendi. Se ele quisesse fazer B2C aqui em Dubai, ele teria que ter um outro tipo de business na cidade. Não poderia ser uma empresa numa zona franca, por exemplo. Teria que ser uma empresa no continente, no mainland, que nós chamamos. Que aí ele pode fazer o B2C. E aí tem diferenças de preços entre esses trade lines. Então, assim, para uma primeira conversa, é muita coisa, muita informação para eu te dar, assim, simplesmente jogar para você. O ideal é que a gente estruture e faça isso de uma maneira um pouco mais escrita, né? Enfim, para que você tenha ali todo o flash mesmo, todo o design, tudo escrito bonitinho para que você leia e entenda melhor. Mas basicamente o que a gente faz? A gente faz o registro, a licença, a gente escolhe um escritório para essa pessoa, porque precisa ter um escritório aqui, como aí no Brasil uma agência de turismo, por exemplo, precisa ter um escritório físico, aqui também precisa. A gente abre e fecha business account através de bancos de, contas empresariais, para que essa pessoa tenha o domicílio fiscal, tenha o ID, o residente, e também tenha uma conta bancária, para essa empresa dela movimentar através da conta bancária. A gente faz, a questão do tax registration, né, que é existe um limite para que essa pessoa para que a empresa das pessoas não seja
não seja tributada, vai até 900 mil dirhams anuais. Passou disso, essa pessoa tem que pagar ali o Tax Corporation, que é 7% sobre cada invoice gerado. E aí ela precisa do quê? Do contador, ou seja, você, entendeu? Para fazer essa contabilidade dela, até chegar aos 900 mil, você tem que declarar, né? O imposto aqui é de graça, mas assim... tem que fazer o controle, né? É muito pouco, mas Exato. tem que ter o controle. Exato. Isso, tem que ter, porque tem um compliance aqui, não é paraíso fiscal, então assim, os bancos eles exigem que você faça, entregue a nota, etc. E aí, enfim, falando sobre... É muita coisa para falar numa primeira reunião, mas assim, estamos preparados para auxiliá-lo nesse sentido. A gente pode ver, eu preciso ter em mãos o trade license que o seu sócio tem aqui para eu analisar, ver se faz sentido, se teríamos que talvez, se vocês quiserem, por exemplo, fundir a empresa, se teria que alterar esse trade license, porque às vezes é um general goods, é um general trade, é alguma coisa que não tem nada a ver com o tipo de serviço que vocês querem prestar, que seria uma assessoria mais contábil, uma assessoria... nem que seja um infoproduto, alguma coisa do tipo, não vai se enquadrar naquele trade license, ele precisaria fazer um rebrand, digamos assim, da empresa de vocês. Mas, enfim, estamos preparados para te ajudar nesse sentido aí, quando você precisar. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô Júlio César. Você falou aí que teria que avaliar. Aqui no Brasil... E nos Estados Unidos nós temos uma certa flexibilidade, que é assim, eu abro uma empresa com KNAI de atividade, falando do Brasil agora, eu tenho um KNAI de atividade principal, então um exemplo, eu coloco aqui serviço de contabilidade, né? E eu tenho os secundários eu coloco uma infinidade, que eu presto consultoria, que eu sou investidor, que aí por aí vai, né? Inclusive eu posso até misturar comércio com serviço. Aí existe essa flexibilidade ou a empresa ela nasce com fim e ela não pode mudar o seu segmento? Coisas que têm correlação a gente consegue colocar debaixo do mesmo escopo. A gente não tem um limite. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma das nossas empresas. Nós somos operadores de turismo, mas nós temos ali travel agents, inbound, outbound tour operators, ticket sellers. Então, assim, tudo que tem a ver, mais ou menos, com o escopo daquele trade license ali, a gente consegue colocar. Agora, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos contraditórios. Você colocar uma empresa que vai vender infoproduto e uma empresa que vai vender, que vai importar manganês da Bahia. Entendi. Teriam que ser duas diferentes. Até dá para fazer isso? Dá, mas uma hora o governo vai te chamar, você vai ter que explicar para ele, falando, por que você fez isso aqui? Não tem nada a ver, você está colocando uma série de coisas. Porque aqui, por ser tax-free, por não ter imposto, né, tipo PPA, IPTU, ICS, ICMS, ISS, não existe imposto. Existe imposto único, que é o VAT, que é 5% sobre o consumo. Por ter pouco imposto, tem muita licença que você tem que fazer, entendeu? Todo o governo te cobra uma taxazinha. Vai lá, paga isso, vai lá, paga aquilo. Então, a maneira de arrecadação governamental é através de licenças. Entendi. E aí, justamente, para esse tipo de fraude, ou que as pessoas burlem, existe um escopo ali que cada empresa tem uma série de... Tem coisas correlacionadas, a gente consegue adicionar no KNAI. Tudo isso vai junto no bolo. Agora, tem coisa que não dá, que não comunica muito bem, entendeu? Com o ramo que você está atuando. Entendi. Interessante. O que a gente sempre condiciona aqui também é essa disparidade de negócio, ele não faz muito sentido, mas o que a gente consegue adaptar é assim, eu sou contador, mas eu tenho uma série de prestações de serviços alocadas dentro desse... como secundários, né? Contador, consultor, aí vem uma empresa de assessoria ou cobrança, mas tudo dentro do pacote de serviço. Nesse sentido aí também é permitido, né? Pelo que você me falou. Assim, a empresa não tem nenhum tipo de limite, entendeu? Mas também não é infinito, né? A empresa, ela, tipo assim, ela pode ter várias atividades, é claro, mas, por exemplo, você me falou sobre a Free Zone, por isso que eu preciso da Zona Franca, por isso que eu preciso analisar a trade license do seu sócio, porque são 83 free zones, zonas francas. Só que cada zona franca tem uma especialidade, digamos assim. Tem uma que é especialista em grãos, tem uma que é especialista em... Eu estudei isso aí, eu percebi. Entendeu? Uhum. E aí o problema é que, assim, algumas pessoas que
vendem esse tipo de serviço, de abrir e fechar a empresa. O cara só quer fechar, só quer o seu dinheiro no final das contas, entendeu? Ele te coloca lá em qualquer zona franca, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o seu business, nem sabe que existem diferentes tipos de zonas francas, cada uma para uma atividade específica, que comunga, o que conversa melhor com o seu, vai te dar menos dor de cabeça no futuro. Às vezes você abrir uma business account, aí o cara do banco vai querer fazer inspeção no seu escritório, aí ele chega lá no cowork e fala, ué, mas você vende assessoria contábil e aqui é uma zona franca de importar commodity, o que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Aí o cara já te rechaça ali, ele já te recusa ali, na hora, porque você contratou uma pessoa que é despreparada, ou que não estuda, ou que simplesmente só quer pegar seu dinheiro. Então, assim, a gente precisa ver qual que é o professional license que vocês vão querer, para a gente conseguir, através disso, qual vai ser a área de atuação profissional de vocês, para, através disso, a gente ver qual é a licença comercial que tem mais a ver, e aí ver qual é a free zone que vai ter mais a ver ainda, junto com a commercial license e atividade profissional, e aí cada zona franca tem um preço, tem uma ordem de valor, aí eu vou no D&D, que é o Departamento de Economia, faço todo o levantamento, te entrego, você entrega ao seu cliente. Isso aí é o caminho que geralmente eu faço. Entendi. Mas muito bacana esse segmento seu, Júlio César, porque vem muito de encontro que a gente está querendo estruturar, né? Você já é um braço muito forte dentro do que a gente vislumbra ter aí, né? Isso é importante. E voltando na questão você falou de viagens, então vocês também estruturam todo o pacote de viagens se a gente precisar, que a gente está até com planejamento de ir em junho, né? Nada acertado ainda, mas possivelmente se não der certo em junho, no segundo semestre. E aí vocês conseguem fazer tudo isso para nós também? Sim, a gente faz tudo, porém junho é muito calor, então você não vai conseguir ter um aproveitamento bom lá em Dubai. Junho, julho e agosto e um pouco até o meados de setembro, quase caminhando para o final, assim, não dá para ter um aproveitamento bom porque realmente é muito calor. Então, ou você vai ali até o meio, o finalzinho no máximo de maio, ou então depois, só no final de setembro, para o mês de outubro. Porque entendi. Muito calor. Inclusive, a gente vai estar com um grupo agora, do dia 2 ao dia 9 de maio. Se de repente ficasse interessante, vocês poderiam se organizar de ir, né, de participar lá e tudo com a gente. Seria um prazer receber vocês. Maio para mim eu acho que vai ser quase impossível, porque eu chego de uma viagem no dia 24 de abril. E para viajar em maio de novo já vai ficar muito apertado para mim. Mas eu vou avaliar. Vai ter também grupo também em outubro. Agora sim, a não ser que você queira estar indo só vocês separados realmente para olhar mais coisas específicas para vocês, mas a gente organiza tudo também. Parte de aéreo, hospedagem, transportes, embarcações, reuniões, tudo a gente organiza também. Entendi. O que eu precisaria ver com vocês dois? Se vocês conseguiriam me passar, Maísa, esse pacote de viagem, como que seria, como que funciona dentro do grupo, porque eu acho que aí viabiliza até um custo mais interessante, né? Se for nesse projeto do grupo, o custo mais interessante. Quantos dias são quando vai pelo grupo? 7 dias inteiros em Dubai. A gente contabiliza 9, porque é um indo, um voltando, 7 dias inteiros. Inclusive, a Márcia, ela me falou que ela quer ir em outubro. Quer ir ela, o Aurélio, a Michele e o namorado dela. Então, eles também estão se organizando para tentar ir em outubro. De repente, vocês poderiam ir em grupo. Interessante. Então, eu acho que... pessoas com você? Então, aí seria meu sócio e minha sócia dos Estados Unidos e possivelmente eu e minha esposa também. Aí seria 4 pessoas. Tá, assim, em termos de aproveitamento, talvez o ideal seja você vir numa imersão mesmo, porque nós somos operadores de turismo, né? A gente tem um hub aqui. Um dos braços do nosso hub é a operação, né? Então, nós somos operadores de turismo. Só que nós não focamos no turismo convencional, tá? Nós focamos no turismo corporativo. Então, a gente traz justamente empresários, e aí, assim, são 7 dias aqui, como a Maísa está explicando, mas é 7 dias de aprendizado. Então, a gente coloca vocês com especialistas locais, tem sempre um dia de workshop, que são palestras ministradas em hotel
com advogados, com contábeis, com contadores, com pessoas locais que explicam para vocês justamente como funciona o setup, por que trazer sua empresa para cá, para quê, por que os movimentos de imigração, mesmo o êxodo do dinheiro está ocorrendo no mundo todo em direção a Dubai. Porque aqui o ambiente corporativo é fácil, não é burocrático, não tem impostos, então as pessoas cada vez mais estão trazendo seus negócios para cá. E aí, assim, a gente leva vocês dentro de zonas francas, então a gente marca reuniões institucionais pro grupo, né? Pro grupo. É claro que se você optar por vir só os 4, seja você, sua esposa, seu sócio, a esposa dele, enfim, se quiserem vir só os 4, não tem problema nenhum, mas com o grupo é legal porque você acaba fazendo também um próprio network dentro do Brasil, né? Então você vem, conhece outros 28, 26 empresários que vão estar aqui, todos com o mesmo foco, sempre voltam para o Brasil com uma ideia conjunta, fazendo negócios, dali acabam saindo outros negócios. Então a ideia do nosso tipo de turismo é um turismo empresarial, é um turismo que foca em empresários, não é muito aquela coisa de... Claro que também tem o city tour, de conhecer a cidade, passear, etc., mas isso é menos nos nossos grupos, nas nossas imersões. Entendi. E o grupo mínimo, ele sai com quantas pessoas daqui do Brasil? 20 a 30 pessoas que são os nossos grupos. São de 20 a 30. Você faz mentoria para contadores também? Não, eu não sou mentor. Tá. Eu faço muitas palestras, mas eu não faço mentoria. Né? Entendi. Inclusive tem um agora em quarta-feira que eu vou para um grupo de médicos para tratar sobre tributação e tudo, mas é um negócio bem direcionado, nada de mentoria mesmo. Tá. Nós temos um grupo de contadores vindo esse ano. Ah, é? Só do Nordeste. Entendi. Porque eles abrem muita empresa aqui, os clientes deles, né? A gente está com esse foco também, porque tá todo mundo correndo do Brasil, né? Tá todo mundo querendo benefício tributário. E agora a gente está com... Até antes de abrir nos Estados Unidos, a gente já tinha olhado o Uruguai e Paraguai, né? Que já era uma intenção do escritório poder ir para lá. E aí nós demos um passo para os Estados Unidos, por conta Tava muito aquecido, cliente querendo ir, e aí com base na conversa com meus sócios lá dos Estados Unidos surgiu o Dubai, mas possivelmente aqui na América do Sul a gente abra mais alguma coisa também. Porque você sabe que assim... O Paraguai também, né? O Uruguai aí, o pessoal também... Os Estados Unidos nesse momento está complicado também, porque tem industrial muito alta, aí se cobra os UX taxpayers, o cidadão do vivem nos Emirados, eles estão abdicando da cidadania mesmo, sabe? Porque eles vivendo aqui em Dubai, ou seja, Abu Dhabi, Dubai, Emirados, qualquer lugar do mundo que você viver sendo cidadão americano, você não está, você continua pagando, tendo que declarar a sua renda nos Estados Unidos, né? Então, assim, mesmo que você faça uma renda fora dos Estados Unidos, você tem que pagar imposto de renda nos Estados Unidos. Então o pessoal está abdicando da cidadania, né? Está complicado os Estados Unidos. Exatamente. Não, inclusive eu tenho alguns amigos que eles já moram nos Estados Unidos há anos e eles não pedem de forma nenhuma cidadania e não vão pedir. Eles ficam com visto eles vão renovando visto de investidor, vão renovando vistos que eles possuem, mas eles não solicitam, nem o green card eles pedem, para você ter ideia. Estão lá vivendo. Então a turma está muito atenta a isso aí. O movimento tributário está muito grande agora a nível mundial, né? Antigamente a gente falava Brasil, a gente lutava aqui entre estados, né? Agora Brasil está lutando para levar o empresário para fora do Brasil, porque aqui ficou uma coisa impossível de operar, né? Ô Júlio Sérgio, mais uma pergunta aqui, tomar só mais uns minutinhos do tempo de vocês. Tranquilo. Quanto a essa questão de nós tentarmos fazer algum vínculo com o escritório existente ou alguma pessoa que trabalhe já, que já tem uma boa habilidade sobre os tributos e tiver interesse em associar com a nossa marca, você seria uma pessoa que conseguiria nos ajudar quanto a isso?
Uai, o que você acha, Maísa? Eu acredito que dá certo. Só a gente desenhar bem certinho, tudo combinado, o que você tá esperando, tipo, da gente, e a gente falar para você também, olha, Rodrigo, a gente vai conseguir te entregar isso, isso e isso. Então, acho que a gente pode ir por esse caminho. Não, Assim, ótimo. eu não vejo problema nenhum. Vamos conversar e nem que seja uma parceria, sei lá. Vamos supor assim, que não seja exatamente uma sociedade, eu acho muito cedo para falar sobre sociedade, etc., mas que seja algo no sentido assim, white label, você manda para a gente quem é o seu, quem são vocês, enfim, o portfólio de vocês, e aí a gente faz assim, white label mesmo, vocês seriam o rosto, a cara aqui, e a gente atua com uma pré-regulamentação ali das nossas taxas, etc., mas a gente atua meio que nas sombras, quem aparece são vocês, entendeu? Enfim, a gente pode pensar em algumas maneiras, a gente pode conversar e eu não vejo problema nenhum, eu posso falar para vocês aqui sem problema nenhum, a Zaya está aqui para isso. Nós somos um hub de soluções, a gente resolve a vida de vocês aí no Brasil e, enfim, procuramos justamente isso, parcerias. Coisa boa, não, interessante, eu fico feliz em ouvir isso aí. A gente coloca sempre na mão de Deus aqui para as coisas caminharem para pessoas boas, né? Que é o que a gente sempre busca. E por incrível que... da Márcia e da Michelle, eu sou amiga delas mesmo, assim, também. Olha, coisa boa, tá vendo? E assim, para você ver, o Ítalo, que é o meu sócio lá nos Estados Unidos, ele falou, Rodrigo, já tô conversando com o pessoal lá e aí, semana passada eu estive com a Aurélia algumas vezes, até no evento da Márcia e da turma toda lá, da Fest Lucro, que é do Aurélio. E aí o Aurélio falou assim, não, Rodrigo, a Márcia e a Michelle esteve em Dubai, peraí que eu vou te passar o contato da Maísa, foi na hora que eu já fiz contato contigo. Então, eles deram uma excelente referência sua, enfim. Mas é isso que a gente está buscando, eu fico feliz aí dessa disponibilidade, Júlio César e Maísa. E me passe os orçamentos para que a gente já consiga fazer esse planejamento aí, possivelmente para outubro. Tá, eu vou passar e eu vou criar um grupo aqui também, porque daí você manda as informações que você pegar no site lá, como está a empresa no momento e a qual zona que ela está e tal, e aí a gente também vai conseguir analisar melhor e te manda o orçamento de outubro. Excelente. E na hora que, se você tiver uma disponibilidade depois, Júlio César, um pouquinho mais de tempo, isso num outro momento, tá? Para pelo menos abrir um pouco a nossa mente de como a gente poderia tratar aqui com um cliente, para que ele entenda que levar a empresa para aí é interessante, independente dessa parceria ela existir de fato no papel, mas eu acho que já é uma oportunidade da gente poder levar negócio para vocês, né? E como a gente fomentar isso aqui? Porque quando a gente fala zona franca, mas existe a barreira de distância, existe a barreira do medo do sair do conforto aqui, da zona de conforto deles. E como que isso seria de forma viável, essa primeira introdução? Porque nos Estados Unidos eu já domino essa parte comercial. Então eu já consigo trazer para o cliente um grande benefício de ele ir para os Estados Unidos. Agora, ir para Dubai, e para esse cliente que está querendo também fazer essa internacionalização, como que nós poderíamos tratar isso em âmbito comercial para ficar mais viável, para que ele entenda que ir para aí ele vai ter lucro financeiro, enfim. Não sei se eu me fiz por entender, mas... Entendeu? Entendeu. Se fez sim, perfeitamente. Então, assim, acho que a maneira mais é a questão da previsibilidade internacional, incumbir na mente deles, dos clientes, e começar a trabalhar isso. A questão enfim, apresentar a Zaya, ou de alguma maneira, que seja white label, que seja apresentar você como uma autoridade fiscal que está totalmente alinhado com como funciona o ambiente corporativo, etc. Aqui dos Emirados, você vai ter que dar uma estudada sobre isso. Inclusive, eu recomendo que acesse nosso perfil no Instagram, dê uma lida. A gente vai ter que ter outras reuniões para a gente conversar mais sobre isso. O benefício fiscal é óbvio que ele existe, mas eu acho que isso não deveria ser o fim. Isso, assim,
tem que ser usado até com um certo freio de mão, porque aqui não é paraíso fiscal, as pessoas acabam confundindo isso, né? Então, aqui tem o corporate tax, que seria 0% até 400 mil, de 400 mil a 900 mil, 5%, acima de 900 mil, 9% esse ano, era o 7%, agora 2026 passou a ser 9%. A questão das free zones, a gente vai ter que explicar melhor isso para eles, eu vou ter que te ajudar melhor a entender isso, que tem as qualifying free zones, então são 80 e poucas diferentes free zones, cada uma ali mais ou menos ligada ao serviço. Aqui, a questão de como vai fomentar isso no Brasil é a credibilidade internacional, mostrar mesmo para eles. 9 mil pessoas, novos milionários, chegaram em Dubai o ano passado. Os Estados Unidos não teve nem 300 novos milionários, assim, de gente que movimentou sua fortuna em direção àquele país, né? Pessoas de fora que levaram sua fortuna para outros países. Então, assim, questão de operações de banco, questão da estabilidade, assim, aqui se escala muito, né? Porque a questão dos processos, os relatórios, a contabilidade, a questão da auditoria, tudo isso é muito fácil, é tudo concentrado na mão de um único órgão do governo. Então, assim, a gente precisa trabalhar melhor uma narrativa para que você consiga cobrir isso nos seus clientes, mas o que eu posso te dizer é que, assim, já tem um sinal público bem forte, que as pessoas estão já nesse movimento, vai estar no radar dessas pessoas, entendeu? O que eu tenho visto, porque nós temos muitos grupos, sabe? Muitos grupos, então a gente traz para cá 20, 25 grupos por ano, é muita gente, essas pessoas voltam para o Brasil e dissemina. Então, no meio empresarial, que pode até ser parecido, pode ser meio nichado, assim, mas no meio empresarial, Dubai já está no radar das pessoas, só tem que agora descobrir o método de estar lá, fazer isso clicar, entendeu? E aí vai também do seu dever de casa, a gente vai ter que ter outras reuniões, enfim, vou te mandar alguns materiais para você ler, estudar e para frente, cara. Aqui não tem muito eu, não, aqui é mole, tipo, trazer as pessoas para cá, é mole. Você cria uma hub aqui, você já tem uma hub aí no Brasil, você cria uma aqui nos Emirados, coloca daí no Brasil como filha daqui e pronto, cortou metade dos impostos que você paga num movimento simples, de internacionalização simples. Então, assim, é uma coisa que em uma semana você faz e para de pagar metade dos impostos que você paga no Brasil. Então, tem coisa que dá para ser feita, entendeu? Rodrigo, o perfil dos seus clientes são mais perfis de cliente que quer internacionalizar a marca para levar negócios ou querem meio que fugir de imposto ou que querem investir? Fugir de imposto. Tudo que você falar dentro do Brasil hoje, a turma está fugindo de imposto. E, obviamente, o investimento ele vem junto, né? Então, seria até uma outra pergunta que eu iria fazer para vocês aqui, porque lá nos Estados Unidos, nós temos alguns bancos que a gente conseguiu trabalhar, meu sócio conheceu uma turma lá, a gente acabou fazendo algumas reuniões e que despertou um interesse muito grande. Em qual sentido, Júlio César e Maísa? Os bancos americanos, que na verdade são bancos suíços, que eles têm sede nos Estados Unidos. Eles trabalham com taxa de 1,27% ao ano de juros, né? E eles conseguem emprestar um valor de 80% a 90% daquilo que você tem como investimento, que é um colateral real, né? Então você aplicou $1 milhão, você toma como empréstimo para capital de giro $900 mil a 1,27% ao ano. Então, assim, é muito interessante. Porque aqui no Brasil eu estou falando de 21%, 25% ao ano, né? Então, assim, é totalmente discrepante. Então, o que o empresário hoje está interessado aqui? Tirar o dinheiro que ele tem investido aqui para alguma plataforma muito mais robusta a nível internacional e que ele tenha hoje um capital de giro a custo baixo. Então, isso nos Estados Unidos a gente está conseguindo fazer. O juro aqui é 4% ao ano. Assim, entendi. Entendeu? Então, o que a gente acaba fazendo mais, nós temos aqui um braço de capital investment, né? Então, assim, é mais mercado imobiliário, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela faz um investimento ali no imóvel, etc., ela consegue um mortgage, ela consegue uma linha de crédito alta. Tudo vai depender da sua movimentação financeira. Quanto que essa pessoa vai trazer para cá? As pessoas às vezes pensam, né? Ai, nossa, eu vou investir lá em Dubai em imóveis de 10, 15, 20 milhões.
Só que não, por exemplo, tem a oportunidade de você comprar um imóvel no lançamento, né? Você paga ali 300, 400 mil, e aí a cada 3 meses ou a cada 4 meses você paga uma parcela. Então, assim, é algo que é muito palpável. E às vezes, por exemplo, vamos falar aqui da Bingate, né? Que fez o lançamento do prédio lá da cidade da Mercedes, que foi uma collab que eles fizeram. Lá tem imóveis a partir de 2 milhões de reais, por exemplo, toda a transição. E aí você vai ter o quê? Um apartamento na cidade, na primeira cidade vertical da Mercedes, em Dubai, assinado pela Bingate e em Dubai. Então, tipo assim, é um local que, para fazer locação por Airbnb, ou até para você alugar anual, porque eu não sei se você sabe, em Dubai os aluguéis são anuais, né? Então, quando a pessoa paga, ela tem que pagar o ano completo já para você. Não sabia, não. Então, e são coisas que são super palpáveis, porque hoje em dia você vai comprar qualquer casa em condomínio no Brasil que seja boa, é a partir de 2 milhões e meio, 3 milhões. Exatamente. Então, imagina você comprar algo assim nesse sentido em Dubai, e lá vai crescer cada vez mais a questão do turismo, né? E a Arábia Saudita está ali logo perto também, então tudo isso ali vai movimentando muito o setor imobiliário, e fora a valorização, né? Que, assim, sem comentários, porque isso foi a gente falando o valor de lançamento. Depois do lançamento até a entrega, isso está previsível de fazer ali uma valorização de mais de 40%. Então, tipo, é algo muito, muito bom, e que muitas pessoas não sabem disso ainda, sabe? Entendi. É muito interessante isso aí, a gente tem isso no portfólio, a gente vai abrindo um canal muito grande de oportunidade aqui para os clientes, né? Nós trabalhamos diretamente com B2B, né? Mas, obviamente, os sócios, né? A pessoa física do sócio, ele está hoje aqui, ele está investindo no CDB, uma renda fixa, está investindo aqui numa fazenda, em imóveis, e é isso que a gente quer ter para ele, oportunidades, para que ele possa investir em Dubai, para que ele possa investir nos Estados Unidos, que ele possa investir na Suíça. É isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer um escritório com a marca muito forte a nível internacional. Isso aí foi o nosso propósito de 3 anos atrás. O ano passado nós demos o primeiro passo, que foi os Estados Unidos, e agora a gente precisa continuar dando esses passos aí, né? O caminho, Rodrigo, eu acho que seria assim, primeiro, fixar vocês aqui como uma plataforma mesmo de faturamento internacional, como uma plataforma de governança, que você vai ensinar, você vai trazer seus clientes para cá, vai abrir, fazer o setup dos business deles todos aqui. Primeiro, fazer essa transferência de renda para que eles fujam dos impostos aí no Brasil, para que eles coloquem toda a contabilidade em Dubai, para que eles coloquem todo o faturamento em Dubai, com a criação de hubs, com a criação de holdings, né? Brasil, Emirados. E aí depois começa a falar sobre investimentos, etc. Porque são coisas que, claro, elas se comunicam, estão juntas, é tudo na mesma esteira de serviço, mas são coisas distintas, né? Então, primeiro é trazer a grana para cá, depois começar a mostrar, não necessariamente nessa ordem, mas entender que são coisas diferentes. Fazer a plataforma de governança, fazer um movimento de tirar a empresa do Brasil, ou pelo menos criar uma holding aqui que seja mãe da holding do Brasil, e depois, aliado a isso, colocar as coisas dos investimentos. Porque as pessoas, obviamente, o dinheiro está aqui, o faturamento está sendo aqui, o mortgage vai ser feito aqui, o financiamento vai ser feito aqui, o empréstimo vai ser feito aqui. E aí ele começa a girar, fazer o capital de giro dele aqui, entendeu? Entendi. Maravilha. Foi muito esclarecedor esse primeiro bate-papo nosso. Aí, mas eu vou ficar aguardando esse grupo aí para que a gente possa compartilhar com vocês o que vocês precisarem, as informações necessárias, e eu tenho certeza aí que a gente vai constituir uma boa parceria. Tá ótimo. Se Deus quiser. Inclusive, Rodrigo, eu acredito que você é uma pessoa com bastante influência. Se você também nos indicar outras pessoas que gostariam de participar desse grupo, seria bastante interessante, porque são no máximo 30 pessoas, a gente já tem algumas, mas não tem todas ainda, porque a gente não abriu isso ainda nem para as redes sociais. É algo ali interno que a gente vai por indicação e tudo. E aí, se você também quiser indicar alguém, a gente pode trabalhar a parte de descontos no seu pacote, entendeu? Entendi. Não, faça isso. Inclusive, essa turma que eu falei para vocês,
que eles estão querendo fazer essa operação de compra e venda de relógio, eles despertaram um interesse muito grande em Dubai. Então esses aí já poderiam, são pessoas com alto valor, alto poder aquisitivo. Então assim, eles já seriam uma oportunidade. Me passa como que funciona tudo isso, porque seria até interessante. Imagina nós aqui do escritório conseguir levar os possíveis clientes de contabilidade para abrir empresa em Dubai, mas fazer uma imersão de uma semana aí, né? Perfeito. Então, assim, é muito interessante isso, porque isso desperta aquela primeira vontade de conhecer, né? Porque hoje, quando se fala em Dubai aqui no Brasil, é tudo no superlativo, né? Tudo é muito caro, é muito distante, é muito calor, é muito e o povo recua, porque eles não têm acesso à informação, eles não têm acesso a valor. Então, se a gente já conseguir trazer informação toda completa, o custo é esse, dessa forma, você consegue fazer. Sim. Então, aí eu acho que facilita muito a gente fazer isso aí. Sim, exato. Inclusive, a gente pode organizar, porque a gente sempre tem videomakers que acompanham nossos grupos. A gente pode organizar para esse período que você passar com a gente, todos os locais que a gente passar, tá fazendo material seu, trazendo essas informações para você já estar mandando nos grupos que você tem, nas suas redes sociais, sobre a viabilidade, sobre essa parte, meio que para tirar aquele fantasma que as pessoas pensam, né? É tudo muito difícil, é longe, é calor, não sei o quê, para mostrar o lado que realmente é o que é, que quando você chega lá fica deslumbrado, né? Com tudo aquilo. Então, é legal a gente aproveitar essa passagem e fazer esses materiais lá também. Vamos fazer isso sim. Conta conosco. Eu acho que a parceria é isso, é inverso, né? Cada um ajudando um ao outro e vamos somar isso aí e fazer a coisa acontecer. Tá bom? Então. Obrigado, Júlio. Obrigado, Maísa. Prazer em conhecê-los. Obrigado você. Prazer. Ótima semana aí para você. Eu vou criar o grupo, daí eu mando lá toda a questão do roteiro e você também manda as informações da empresa. Combinadíssimo. Obrigadão. Até mais. Falou, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Com Deus.